Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar aos Kill, a raça mais cruel do universo. Primeiro vamos falar um pouco do All Tomorrows em si. Certo dia, o autor chamado Cevdet Mehmet Osman, eu nem sei se é assim que pronuncia, mas enfim, um escritor turco pensou que seria interessante escrever um livro sobre o possível futuro da humanidade. Tá aí o motivo do nome All Tomorrows. Esse livro se passa 1 bilhão de anos no futuro, quando teoricamente o Sol iria explodir ou virar uma gigante vermelha, não lembro. Mas nesse futuro, a humanidade ainda tá viva, só que super populosa. Tem tanta gente no mundo que não cabe mais ninguém, levando em consideração que a humanidade ainda vai continuar expandindo mesmo 1 bilhão de anos depois. Nesse tempo, a gente já tem tecnologia suficiente para viajar para outros planetas se a gente quisesse, e também colonizar. Fizemos isso com Marte, enviamos bilhões de pessoas para lá. Anos depois, aconteceu uma guerra interplanetária entre a Terra e Marte. Uma guerra sem precedentes que ficou para a história, onde humanos e marcianos lutaram. Mas depois da guerra, veio uma era de paz. Então, por volta de 5.000 anos depois, surge um novo tipo de humano geneticamente modificado. Esse humano tem um intelecto ainda mais superior por causa de um cérebro maior. E essa espécie conseguiu colonizar não só o sistema solar, como toda a Via Láctea. Então o problema de superpopulação foi completamente resolvido, se não evitado para sempre, já que teriam milhões de planetas colonizados por esse novo humano chamado Povo Estelar, ou Star People. Só que nem tudo são flores. O povo estelar foi investigar um planeta e descobriram uma raça extinta de dinossauro, chamado Ponderavis pandora. Essa espécie tinha ossos baseados em cobre e 3 membros, totalmente alienígena. Só que o povo estelar viu um bem diferente, um Ponderavis pandora com a estrutura óssea baseada em cálcio e com 4 membros. Tá. O que isso significa? Significa que é impossível uma mutação dessas acontecer de forma natural. Alguma coisa mudou esse Ponderavis de forma artificial. Ou seja, existia uma raça por aí com tecnologia e discernimento suficiente para fazer modificações genéticas em espécie, a ponto de conseguir transformar ossos baseados em cobre em ossos baseados em cálcio. Era uma evolução artificial. E se a raça que fez isso fosse hostil? Spoiler, ela era, eles precisariam de um armamento ferrado, porque uma tecnologia dessas era sem precedentes. Então, o povo estelar produziu várias armas que literal poderiam destruir planetas e fazer estrelas entrarem em colapso para sempre, só para garantir que quem quer que fosse essa espécie não iria sair viva se tentasse alguma coisa. Uma pena que eles estavam redondamente enganados, eles teriam que ter se amado muito, muito mais. Isso antes de conhecer os Kill. Os Kill são uma espécie de insectoides que tem mente colmeia, ou seja, todos pensam em uma única mente. Eles têm asas e uma cauda que usam para manipular objetos. Os olhos são protuberantes para os lados, meio vesgos. O torso tem o mesmo tamanho do que de um humano, mas a cauda faz o tamanho dele em si ser 5 ou 6 vezes maior que um. Mas eu acho que você quer saber o que aconteceu com o povo estelar, não é? Com todas aquelas armas, você pensa que pelo menos a batalha foi equilibrada. Só que não foi bem assim. Os Kill tinham uma tecnologia muito mais avançada do que o povo estelar poderia imaginar. Logo, as armas seriam também muito superiores do que as que eles tinham, que, lembrando, poderiam destruir estrelas. Conclusão? Foi um massacre unilateral. Os Kill esmagaram, esmigalharam, brutalizaram o povo estelar, sem dó nem piedade. No livro está descrito desse jeito. Em menos de 1000 anos, todos os mundos humanos foram destruídos, despovoados ou, pior ainda, alterados. Apesar do rearmamento fervoroso, as colônias nada puderam fazer contra os inimigos com 1 bilhão de anos de idade, exceto por alguns lampejos de resistência herege que foram rapidamente esmagados. Essas resistências hereges foram de uma única colônia, que por milagre conseguiu repelir não só uma, mas 2 investidas dos Kill. O problema é que os Kill não desistem fácil, e na terceira investida, essa colônia caiu. Sabe o que aconteceu com eles? Isso aí que você tá vendo na tela. Os Kill usaram a sua tecnologia de manipulação genética para transformar todas as pessoas daquela colônia em cubos de carne de não mais que 1 centímetro de altura. Acha que tá pouco?
os Kill também. Então, eles mantiveram a consciência e a sapiência dessa colônia, ou seja, eles sabem que estão vivos e sabem que agora não passam de um mero filtro de resíduos vivos. Então vão viver em uma agonia eterna até que morram. Sim, eles podem morrer, os Kills pelo menos fizeram o favor de não deixar eles imortais, apesar deles conseguirem se reproduzir de forma sexual. Agora, quanto tempo que eles duram? Depende. Se eles recebem bastante comida, no caso, o lixo dos Kill, eles podem viver entre 40 e 70 anos. Imagina você viver desse jeito por 7 décadas. Pois é, os Kill fizeram isso sem num pingo de dó. Eles não têm simpatia ou empatia por nenhum ser além deles mesmos. Quem dirá com lixos que ousaram resistir a eles? Essa foi a colônia que mais se ferrou. Mas o que aconteceu com as outras? Todas as colônias de humanos que sobreviveram aos ataques dos Kill foram alteradas geneticamente. E acredite, esse é o pior destino possível, pior que a morte. Por exemplo, os hedonistas. Esses aí, os Kill transformaram em pets. Sim, que nem cachorrinhos. E eles deixaram eles por aí pelo planeta, um planeta paradisíaco em que eles podem correr. E nesse mundo, eles são os únicos animais que existem. Lembrando que antigamente eles costumavam ser seres humanos, agora reduzidos a animais de estimação da raça mais cruel do universo. Essa brincadeira dos Kill durou mais ou menos uns 14 milhões de anos. A essa altura, você já deve ter percebido que essa raça não morre de velhice, só por ferimentos. E por causa da tecnologia deles, são capazes de viver para sempre. Isso até encontrar uma raça mais forte. Mas calma que eu já chego lá. 14 milhões de anos depois, os Kill resolveram que já deu o que tinha dado com aquela galáxia, então resolveram partir para a próxima. E todas as mutações genéticas que costumavam ser os humanos, eles só deixaram para trás e dane-se. Esses seres que eles abandonaram ficaram conhecidos como novos humanos, raças totalmente quebradas, sem consciência, muito menos sapiência, que só existiam, tipo os Blind Folks, Bone Crushers, Finger Fishers, Flyers, Hand Flappers, Insectophagi, Lizard Herders, Loopsiders, Mantelops, Parasitas, Predadores, Presas, Spacers, Striders, Titãs e Vermes. Essas são todas as espécies dos novos humanos. Só que a humanidade já provou que consegue sim sobreviver em situações difíceis, até mesmo que parecem impossíveis. Aqui você pensa que ferrou, a humanidade já era. Só que é aí que você se engana. Milhões de anos se passaram e a humanidade não só não morreu, como evoluiu mais uma vez. Cada uma das espécies que não foram extintas viraram versões aprimoradas, e a maioria ganhou sapiência mais uma vez. Ainda mais do que os povos estelares tinham, e alguns até tinham uma inteligência comparadas aos Kill. Os asteromorfos, os gravitais e as novas máquinas foram seres que conseguiram esse feito. Eles, junto de outros, tipo os titãs e o povo modular, que são evoluções dos coloniais, todos eles se juntaram em um único grande império, espalhado por toda a Via Láctea, e isso milhões de anos depois do abandono dos Kill. Várias outras galáxias se juntaram à Via Láctea, expandindo ainda mais o império, aumentando a tecnologia e, por consequência, o armamento. Isso para a batalha final contra os Kill. Eles retornaram depois disso tudo, só que diferente do que foi com o povo estelar, agora eles tomaram uma coça. Lembra do que eu falei há uns 2 minutos atrás sobre eles encontrarem uma raça mais forte? Então, essa raça é a humana. Tudo bem que eles venceram de primeira, mas o erro deles foi não ter acabado com tudo antes de deixar que os humanos evoluíssem de novo. Esse simples gesto de ir embora foi o que causou a ruína dos Kill. Eles foram extintos, subjugados, escravizados e trazidos para um destino estranho, marcando assim o fim de uma era de terror protagonizada por conquistadores de galáxias. Mas afinal, o que são os Kill? Que nem eu disse, eles são uma raça de insectoides que tem uma mente colmeia. Nenhum pensa por si. Todos são ligados por uma única consciência. Essa raça não envelhece nunca e foi isso que permitiu que eles se aprimorassem até ficarem praticamente invencíveis, ou pelo menos se acharem, assim como se acham os arautos do futuro. No livro, diz o seguinte: com quase 1 bilhão de anos de idade, a espécie alienígena conhecida como Kill eram nômades galácticos, viajando de um braço espiral para outro em migrações que duravam épocas inteiras. Poderosos como deuses, os Kill se viam como arautos do futuro. Com essa capacidade de controlar o mundo material, assumiram uma missão religiosa autoimposta de remodelar o universo conforme viam adequado. Os Kill agem como nômades intergalácticos com uma missão religiosa,
indo de galáxia em galáxia rumo a alterar o universo de acordo com os meios deles, com o que eles acreditam que seja o correto, não importando as mortes, a destruição e o sofrimento. Isso tudo é irrelevante. Eles alteram e distorcem qualquer espécie de acordo com a proporção do crime que ela cometeu. O crime mais grave que alguma pode cometer é resistir a eles, tentar lutar de volta. Isso é imperdoável. Olha o que aconteceu com os coloniais. Nesse caso, então, se ninguém resistir, não acontece nada, né? Pois é, não é bem assim. Ao menos não se você não for consciente. Ao menos não se você não for sapiente. Sim, você ser sapiente para um kill é a mesma coisa que cometer um crime, porque para eles não tem sentido outras espécies terem sapiência. É como uma afronta à própria ordem natural do universo, um crime contra o cosmos. Eles enxergam a sapiência como uma praga herética que, se não fosse controlada, acabaria com tudo. A única raça consciente que deve existir são eles. A punição por ser sapiente não é tão pesada quanto resistir. Era mais leve, mas ainda assim era bem humilhante. Tipo o que aconteceu com os hedonistas, ser transformado em meros pets. Os Kill alteram as espécies conforme eles acham necessário, e claro, se elas forem sapientes, eles retiram essa dádiva delas. Não se sabe ao certo como eles fazem as modificações genéticas, não é descrito no livro, o que faz ficar bem mais misterioso. Não acho que seja algum tipo de poder estilo Dr. Manhattan, de alterar a matéria só movendo a mão, mas é uma tecnologia tão ferrada que aos nossos olhos pareceria magia. O lance é que os Kill brincam de Deus, eles que decidem o que você vai ser, eles que decidem como você vai agir, como vai parecer, se vai parecer alguma coisa, se vai ter livre-arbítrio ou não, se vai ser consciente ou não. Por isso que no livro diz que ele se parece com deuses, porque só deuses teriam tanto controle sobre outrem desse jeito. É bem assustador. Mas os Kill são maus mesmo? Não, eles não são. O que acontece é que eles agem em prol de uma vontade maior que eles mesmos impuseram neles. É uma religião autoimposta, onde eles são a força superior, enquanto as outras espécies devem ficar na inferioridade. E você ser sapiente é um crime. Os Kill são narcisistas, prepotentes, arrogantes e cruéis, mas não são maus. E eu tava até conversando com a Uni sobre isso. É interessante ver como que cada vilão tem uma motivação diferente para ser cruel. Os Kill são cruéis por serem arrogantes e se acharem os seres mais superiores do universo, e apenas eles têm o direito de ser sapiente. E nenhuma outra raça tem esse direito ou sequer de tentar resistir. Se enxergam como deuses, arautos divinos do futuro, e aqueles que vão remodelar todo o universo de acordo com o que eles acreditam. São tão prepotentes que criam uma religião deles mesmos, onde eles são os fiéis e os deuses ao mesmo tempo.